A segunda metade do século XIX veria ainda o advento dos movimentos sufragistas femininos e a abolição da escravidão. Contudo, a desigualdade econômica se perpetrou durante todo o período de consolidação da Revolução Industrial, calcada nas condições subhumanas dos trabalhadores. Blaine, 2007, sendo necessárias intensas lutas, enfrentando severas oposições, até que os primeiros direitos fossem reconhecidos aos trabalhadores e, ainda assim, de forma a amenizar timidamente a indignidade das relações de trabalho. Blaine, 2007. No tocante às discussões sobre direito e justiça, do século XIX podemos destacar a influência de pensadores como Hegel, Comte, Savigny e Karl Marx. Na Alemanha posterior a Kant, um dos maiores filósofos, Georg W. Friedrich Hegel, de 1770 a 1831, representou a transição do pensamento moderno para o contemporâneo. Scopinho, 2004. Hegel, a exemplo de Rousseau, colocou o Estado, a que considerava portador do espírito racional da história, acima do indivíduo. Salgado, 1996. Trabalha, como Rousseau e Kant, as relações entre vontade geral e liberdade, que seriam concretizadas no Estado. Por outro lado, rompe com a ideia de contrato social de seus antecessores, encontrando a justificação do Estado tão somente em seu aspecto racional. O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade que esta adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional em si para si. Esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel. Nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado dever. Hegel, 1997, p. 217. O governo não é outra coisa, ele mesmo, que um ponto que se fixa, ou a individualidade da vontade universal. Hegel, 1992, p. 97. Em um momento de intensa euforia com a codificação do direito, movimento este diretamente decorrente das revoluções burguesas que necessitavam afastar as influências do pensamento antigo na formulação das leis com base em critérios racionais, Savigny foi contra a codificação, discussão essa que ganhou relevância na Alemanha do início do século XIX, defendendo um direito derivado das tradições e costumes do povo, que pudessem melhor se adaptar às realidades históricas deste ciclo. 2006. A codificação, segundo Savigny, serviria para tornar estático o direito, descolando do livre desenvolvimento histórico dos povos. Cico, 2006, 208, 216. A partir das influências do empirismo britânico, que teve como representantes pensadores como Hobbes e Hume, teríamos o surgimento da doutrina utilitarista, cujos maiores representantes foram os filósofos britânicos Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, e John Stuart Mill, de 1806 a 1873. Os empiristas se baseavam na ideia de que o conhecimento foi derivado das sensações, em oposição aos racionalistas que defendem o primado da razão sobre o corpo, e que podemos encontrar em Hume a ênfase do papel desempenhado pelas sensações de dor e prazer no estabelecimento das concepções morais. Em decorrência do mesmo princípio, os utilitaristas consideravam justa uma decisão que levasse a uma otimização do prazer em relação ao sofrimento para o maior número de pessoas. Dessa forma, contrariamente aos pensadores liberais, esta corrente não priorizou o indivíduo, podendo mesmo levar à justificação de medidas que sacrificassem o indivíduo em nome da maximização da felicidade coletiva, o que já no século XVIII motivou as discordâncias entre seus seguidores e o filósofo Immanuel Kant. A partir do século XIX, a tradição do pensamento utilitarista dividiria espaço ao lado das correntes liberais clássicas no pensamento anglo-saxônico. Na primeira metade do século XIX, época em que o pensamento de Hegel dominava os círculos filosóficos e jurídicos na Alemanha, surgiram os que se chamavam hegelianos de direita mais conservadores, ligados ao pensamento religioso derivado da leitura de Hegel, e hegelianos de esquerda ou jovens hegelianos, mais progressistas, comprometidos com a mudança social, influenciados pela linha dialética do pensamento hegeliano. Dentre os hegelianos de esquerda estavam Bruno Bauer, filósofo, teólogo e historiador alemão, Ludwig Feuerbach, filósofo, teólogo e antropólogo, e Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista e historiador. Luz, 2003.